Crianças trancadas em quartos escuros, forçadas a ingerir líquidos de privadas e pouca comida. Isso parece o cenário de um pesadelo, mas tem acontecido em creches de todo o Brasil. Em 2024, os casos de maus tratos contra crianças cresceram 30,3%, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foram 29.469 ocorrências registradas apenas no último ano. Em fevereiro de 2025, a diretora e proprietária de uma escola de educação infantil em Osasco, no interior de São Paulo, a Marina Rodrigues de Lima, foi flagrada no momento em que chacoalhava um bebê de 2 anos e forçava a criança a ingerir um líquido. Depois que a criança recusava a ingestão, a diretora deu tapas no rosto da criança. Toda a ação foi gravada por uma funcionária que se indignava com o comportamento da diretora. Depois de uma audiência de custódia, a Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão de Marina por maus tratos, lesão corporal, submeter criança a vexame e tortura. Vamos ver o vídeo. A Mirelle Pinheiro está aqui com a gente para relembrar os casos que mostram a realidade de maus tratos em instituições de ensino infantil em diferentes estados do país. Boa tarde, Mirelle. Assunto muito pesado, esse vídeo aí, mesmo borrado, deixa a gente tenso. Fala um pouquinho como é que foi apurar essa matéria e como é que está essa situação realmente, né, ao aumento de 30,3%. Assim, uma situação realmente preocupante, né? E pelo levantamento que nós fizemos, assim, não é um caso isolado em um estado. Na verdade, nós conseguimos encontrar casos chocantes como esse em São Paulo, no Rio de Janeiro, Goiás. Recentemente teve uma notícia que nós publicamos na coluna que ainda não está bem qualificado como maus tratos, mas gerou uma repercussão muito grande, que é o caso da pequena Pérola, né? Uma criança de 2 anos, que ela se machucou no intervalo e aí ela teve uma lesão na cabeça, a professora passou gelo ali e colocou ela para dormir. Então, assim, os pais só descobriram quando levaram a criança para casa e ela começou a vomitar muito. Então, assim, é uma criança que ela está internada, ela teve um traumatismo craniano, teve coágulo no cérebro, então, assim, é uma situação muito delicada e que os pais ficaram revoltados, né? Então, assim, essa questão das creches é muito, muito arriscado, muito perigoso, porque muitas vezes esses episódios acontecem repetidamente, mas os pais só tomam consciência depois. Então, assim, às vezes quando a criança já está muito machucada, e por ser geralmente crianças muito novas, então elas também não conseguem passar essa situação para a família, né? E tem um caso que nós verificamos também em Goiânia, que trata-se de uma criança que tem uma deficiência, então é ainda pior, né? Assim, para os pais entenderem o que está acontecendo, ela não consegue explicar direito. Então, essa matéria, ela é feita até em título de alerta, assim, para a família. E esses números, eles englobam creches particulares, creches públicas? Como é que funciona essa divisão? E se há, para quem os pais devem ir atrás, o que é que eles devem buscar? Porque, como você falou, além de ser difícil, mas quando se descobre, quem o pai e a mãe devem buscar, né? Esses números, eles englobam creches particulares e privadas. Geralmente, quando acontece uma denúncia nesse sentido, um caso nesse sentido, os pais são orientados a registrar uma ocorrência policial, porque o que nós identificamos também é que dificilmente há um caso isolado de uma criança. Às vezes são comportamentos ali de uma professora, mas que ela trata várias crianças assim, dessa forma. Então, é importante registrar a ocorrência porque dá oportunidade até de identificar outras vítimas, né? Então, o procedimento inicial é esse, e aí depois, com o desenvolvimento ali das investigações, das apurações, depoimentos, aí a polícia consegue finalizar, entender todo mundo ali que está envolvido. Em alguns casos, as diretoras também são responsabilizadas, porque elas precisam ter ali o controle do que acontece, né, na unidade infantil. Então, e aí logo em seguida vai para o Ministério Público, que apresenta as denúncias, enfim, e aí tem as medidas, geralmente
prisão, multa, aí depende de caso a caso. Mas, assim, o principal é registrar a ocorrência. Você acha que existe aí um trabalho da Defensoria de buscar até fazer uma campanha para tentar conscientizar os pais? Isso pode acontecer, já que o número aumentou muito, 30% é um aumento muito alto. Nós estamos falando aí de praticamente 30 mil casos, né? Então, assim, são 30 mil crianças e que, se for levar para uma investigação maior, pode ser um número muito maior, exatamente por conta desses comportamentos que podem ser propagados aí, não só para uma criança, mas para várias turmas, para várias crianças. Então, eu acho que é importante, geralmente, o que nós observamos também, isso acontece em creches onde as famílias têm uma baixa renda, então, geralmente, creches públicas, né? E que, às vezes, essas famílias não têm essa assistência. Então, eu acredito que uma ação de conscientização da Defensoria Pública, que é realmente responsável aí por representar essas famílias, eu acho que seria super importante. E a Defensoria Pública aqui do DF, ela também é bem atuante, assim, ela tem feito campanhas estratégicas com relação à violência contra a mulher, por exemplo. Então, eu acho que esse público é um público que ainda carece de informações e de conscientização, né, do que deve ser feito, enfim, porque as crianças, elas são extremamente suscetíveis ali, né, e elas são pequenas, elas não podem se defender e muitas vezes não conseguem falar o que está acontecendo. Então, eu acredito que uma união mesmo do governo, das forças de segurança, eu acho que para conscientizar essas famílias, eu acho que seria fundamental. E para a gente sair desse choque e não ver mais cenas como essa que a gente viu. Obrigado, Mirella, por participar com a gente. Nada.